Assim, a gota da água que explodiu um negócio que eu falei, não, preciso dar um jeito nisso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas tive muita vontade de gravar várias vezes, já faz uns 6 meses, mas acho que agora chegou a hora. Como que foi o meu acordar, despertar espiritual? Vamos lá. Bom, eu acho que eu sempre estive envolvida, assim, de certa forma, com a espiritualidade. Desde criança, com sonhos. Então, eu sempre tive sonhos premonitórios, sonhos estranhos, sonhos conectados com situações de pessoas ao meu redor, às vezes pessoas que eu nem tinha muito contato, e isso desde criança. Eu fui batizada, frequentei crisma, tudo na igreja católica. Nada contra, inclusive, volte meio frequento, mas assim, não é alguma coisa que eu me senti acolhida, sabe? E com o tempo eu acabei virando meio que agnóstica, assim, por mais que eu tivesse os sonhos e tal, eu nunca fui, assim, de acreditar 100% de que existia Deus, mundo espiritual, espíritos e etc, etc. Até que eu trabalhava em home office, e essa foi uma situação que foi, assim, a gota da água, que explodiu um negócio que eu falei, não, preciso dar um jeito nisso. Eu trabalhava em home office, e eu era autônoma e eu fazia social media para uma empresa. E nessa empresa tinha uma mulher que era, tipo assim, a minha correspondente, né? Então, às vezes eu precisava de ajuda com alguma coisa e ela me mandava no WhatsApp. Só. Era essa a conexão que a gente tinha. Eu até tinha ela no meu Facebook por causa das questões de marketing e tal, mas assim, eu quase nunca olhava, meu Facebook era só para trabalho mesmo. E daí um belo dia eu tive um sonho com o pai dessa mulher. Detalhe, eu não conheço a família dela, eu não conheço ela, não conheço o pai dela, não conheço nada. Contanto que na minha cabeça eu pensei, nossa, que sonho aleatório, né? Eu vou guardar pra mim e não vou falar nada. E daí um belo dia, em uma outra situação, passou alguns meses, eu tive um sonho com essa mulher, que eu estava com ela e ela sofreu um acidente em um carro. Guardem esses detalhes. Um carro cinza, um carro sedã, em uma área de mato e em um horário que era mais assim, final da tardinha, sabe? Anoitecendo. Então, tipo assim, nós temos horário, data e local, né? Porque eu sentia que era uma coisa próxima. Então foi um pesadelo. Eu estava com ela e teve esse acidente de carro. Bom, assim que eu acordei, isso foi num sábado. Eu tenho até as datas aqui que eu posso colocar os prints pra vocês. Que eu tive esse sonho e tal, eu tava na casa do Matheus, meu namorado, e daí de tarde eu acordei e falei, meu Deus, contei pra todo mundo o sonho. Contei pra ele, contei pra mãe dele, contei pra todo mundo, que eu sou assim. E mandei um áudio também contando pra minha madrasta, porque ela era cliente dessa loja que essa mulher trabalhava. Aí beleza, né? Eu fiquei super ansiosa com esse sonho. E eu não sabia o que fazer com essa informação, né? Eu não ia contar pra ela, eu não ia mandar uma mensagem pra uma mulher falando, olha, sonhei que você teve um acidente. Não. E daí isso passou domingo, segunda, terça. Na quarta-feira, eu ainda estava ansiosa, eu resolvi abrir o Facebook. Já era tarde da noite, já era mais que umas 10 horas. E, de repente, o primeiro story que aparece, eu acho que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, é do bendito acidente que essa mulher teve. Nos mesmos termos, o mesmo carro, o mesmo horário, o mesmo local que eu tinha sonhado. Comecei a passar mal. Meu Deus, comecei a passar muito mal. Aí contei pra minha avó, e a minha avó viu, né, o quanto que eu tava nervosa com aquela situação, chorando, assim, me despertou muitos sentimentos, porque é como se eu tivesse me teletransportado pro meu sonho. Então, é como se eu tivesse tido uma premonição, né, do futuro 4 dias antes do acidente, com aquela pessoa em específico. E daí eu lembrei do sonho que eu tive com o pai dela, né? Eu fiquei pensando, nossa, será que isso tem alguma coisa a ver? Só sei que a minha avó me levou no centro espírita, porque lá ela falou que eles iam poder, assim, me dar mais informações sobre isso. E depois do centro espírita eu fui apresentada à Umbanda.
E aí eu acabei descobrindo lá que, tipo assim, todo mundo tem esse negócio, que é a coisa mais normal do mundo. E aí, enfim, nesse dia do acidente, depois que passou a minha cidade e tudo, eu tomei coragem e eu falei, eu acho que agora foi a gota d'água e que eu deveria mandar uma mensagem pra ela pra falar do pai dela. E assim, mandei os áudios pra ela, falei do acidente e tal. E eu sabia só que ela era uma pessoa religiosa, não sei exatamente qual que é a religião dela. E ela acreditou em tudo, né? Falou que acreditava e tal. E agradeceu, e daí eu contei a parte do sonho do pai, né? Eu sonhei que o pai dela era um senhorzinho do interior. E no sonho ele falava assim que ele queria dizer pra ela que ele tava bem. E assim, atrás dele tinha um caminhão. Então eu lembro desses detalhes do sonho. E quando ele falava comigo, ele nem mexia a boca, isso que era o mais bizarro. E daí eu contei exatamente isso pra ela. E daí ela falou assim, ai Jade, que lindo isso que você me contou, porque o meu pai faleceu em um acidente de caminhão com uma carreta. E eu não conversava com ele e tal. Eu acho que eles não tinham uma boa relação, assim, eu não sei como é que era. Só que ela achou muito lindo e tal, e eu acho que ela aceitou isso como uma mensagem dele, né, do além e tal. E eu também. Depois eu fui realmente entender, eu fui pesquisar, fui atrás e eu descobri que realmente o senhorzinho já estava morto. Ele me viu como uma porta, né, pra ele poder ter acesso a ela. E mandou uma mensagem. Então, tipo assim, é um pai com saudades da filha, só querendo que ela soubesse que ele estava bem. Vai saber, né, talvez ela se arrependesse de, sei lá, não ter conversado com ele, ou talvez ela quisesse saber, né, se ele tinha ido pro céu, pro inferno, eu não sei exatamente onde ele estava, se ele estava no umbral, eu não sei, só sei que ele queria passar uma mensagem pra ela. Então, assim, detalhe que esse, nossa, minha mão até começou a formigar. Então, esse não foi, assim, o primeiro sonho. Eu também tive vários outros que eu tenho tudo anotado aqui no WhatsApp. Inclusive, um deles é o do aquele avião que caiu voo e pés. Um dia antes, eu sonhei, assim, que um grande avião caía no Brasil e que tinha, tipo assim, muitas pessoas. E o que não era comum, né? Fazia muitos anos que não tinham aviões grandes que caíam no Brasil. E assim, no dia seguinte eu já tinha até esquecido do sonho. Quem me lembrou foi meu namorado, porque eu sempre contava pra ele. Então, pelo menos uma vez por mês eu tenho um sonho desses, assim, né? Chamam isso de que quando a gente dorme a gente faz projeção astral, que visita o outro mundo. Mas enfim, bizarro, assim, foi até difícil, assim, com o tempo eu acreditar, eu aceitar, por mais que acontecesse, estava na minha frente, é bem difícil, porque é uma coisa, assim, muito diferente, mas depois que você entra e começa a pesquisar, aí eu fui mais a fundo, né, comecei a trabalhar nas correntes lá do terreiro e tal, ajudando as pessoas, e sendo ajudada também, me descobrindo, né, como médium e tal, e foi, assim, uma coisa muito, muito boa. Então, eu sempre fui uma pessoa curiosa, então eu sempre gostei de aprender novas coisas e eu me senti muito, assim, acolhida pela religião, muito entendida. Aconteceu diversas outras coisas depois, mas foi uma coisa, assim, que me deu clareza, que me deu entendimento. Muitos sonhos anteriores, de 2014, 2013, depois que eu comecei a aprender as coisas, começou a acontecer muitas coincidências. E uma coisa sempre conectando na outra. Então, foi ali que eu vi que realmente era real, era assim que as coisas funcionavam mesmo. E hoje na minha cabeça eu tenho um certo entendimento disso tudo. Mas assim, eu me considero uma pessoa espiritualizada, então eu sempre tô aberta às novas coisas, a entender, mas sempre o que for bom. O que for bom pra mim, o que for bom pros outros, o que me trazer uma boa energia, o que me traz uma segurança, paz, né? O que eu sinto que é uma coisa boa em mim, pronto, é isso. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu descubro, e é isso que eu recomendo pra você. Então, se você tem sonhos e você sofre com isso, eu tinha muita ansiedade, eu aprendi a lidar um pouco mais com ansiedade, eu recomendo que você pesquise, vá atrás de livros, vá atrás de religiões, não fique só pelo que os outros falam, sabe? Porque principalmente com a Umbanda, sempre as pessoas ao meu redor, ou que eu via na internet até, tinha muito preconceito, muito tabu. E depois que eu fui lá ver com os meus olhos, com o meu entendimento, eu vi que não era nada do que os outros falavam, sabe? E eu acho que isso é a tal da ignorância, né? Você
julgar as coisas sem você frequentar, você julgar as coisas sem você nem pesquisar sobre. Então, pesquisem, vão atrás, vão se descobrir. E eu espero que esse relato te ajude de alguma forma, ou que se fez sentido pra você, pode comentar, pode falar, eu posso até conversar com você sobre, porque eu adoro falar sobre essas coisas. E tenho milhões de outras histórias pra contar, de coisas assim que não tem explicações, coincidências, né? Cristocidências. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, tá bom? Se vocês querem mais vídeos ou recomendação de outros vídeos. Obrigado por terem assistido até agora. E um beijo.